Abra sua Bíblia comigo, eu quero o livro de Atos, capítulo 9. Atos capítulo 9, eu vou ler a partir do verso 20. Você achou? Diga amém. Assim diz o Senhor para nós essa noite. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-lhe de noite e colocaram num cesto, desceram-lhe pela muralha. Amém ou não amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos aqui reunidos para ouvir a tua voz, o teu poder. Por isso, Pai, eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós para a glória do teu nome, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, a Ele a glória e o louvor, aleluia, em nome de Jesus. O capítulo 9 do livro de Atos é um capítulo muito especial para nós. Conta a história da conversão do apóstolo Paulo, aqui chamado de Saulo, por causa da transliteração. O nome é o mesmo, é a mesma pessoa. Saulo e Paulo são as mesmas pessoas. A Bíblia vai contar para nós que esse homem, um homem extremamente culto, de uma família bastarda, uma família onde ele tinha documentos e legalidade romana, cidadania romana. Ele tinha uma família, né, de bens, de posse. Ele era um homem muito culto. A Bíblia vai dizer para nós que ele estudou a vida toda aos pés de Gamaliel, um dos maiores sabedores da lei, do conhecimento, né, da palavra. E ele cresce num ambiente onde a lei, que ele era judeu, era a base de doutrina de toda a história de vida do homem, digno de chamar Deus de Senhor. Então, quando ele encontra com os discursos e os testemunhos de discípulos que experimentaram do poder de Jesus sobre a terra, que experimentaram do mover e da revolução que Cristo cria sobre, né, principalmente sobre as terras de Israel, e o coração daquele homem se dobra, porque ele não consegue conciliar as verdades pregadas por Jesus, as ideias que ele havia constituído a vida toda, que tantos sábios e homens importantes haviam ensinado. Ele cresceu entendendo que tudo aquilo que estava fora dos padrões e dos parâmetros da lei era anátema e não podia ser levado em consideração. Então o coração daquele homem é tomado de ódio, é tomado de um sentimento de perseguição profundo, porque ele entende que Jesus fazia mal aos judeus. Ele entende que Jesus fazia mal ao povo, às verdades, à construção da palavra. Então ele toma uma decisão de se tornar alguém que vai lutar contra essa causa. Ele se torna alguém que vai lutar contra os pensamentos, contra os discursos e principalmente contra o movimento. Porque depois da morte e da ressurreição de Jesus, que o Pentecostes desceu sobre a terra e os discípulos foram cheios do Espírito Santo, se multiplicou muito a propagação da pregação do Evangelho. Muitas pessoas foram cansadas debaixo desse mover. Você lembra da história,
né? No dia do Pentecoste, o Pedro prega e 3.000 almas se rendem ali. Então, esses números se multiplicaram muito. Então, em qualquer lugar que se fosse, ia se ouvir a história de um homem chamado Jesus de Nazaré, que havia operado sinais, milagres, que pregava a palavra, que contestava por muitas vezes a pregação da lei, e se manifestava debaixo de amor, de graça, de misericórdia, e que fez uma revolução sobre as terras de Israel, e que os seus discípulos o chamavam de Messias, que os seus discípulos o chamavam de Senhor e Salvador. Óbvio que Saulo é tomado de um sentimento de eu vou guerrear contra esse prenúncio que se levantou contra a doutrina, contra a lei, contra a palavra. Quem é esse homem que os seus discípulos o intitulam de Messias, de Senhor? Não é assim que funciona. Então, ele tomado debaixo de um sentimento legalista, porque na verdade ele, na cabeça dele, a ideia que ele conservou durante toda a história da sua vida era verídica. E que o errado, a mentira, era a vida de Jesus. Então ele é tomado por esse sentimento e começa a propagar, ou pelo menos a se posicionar claramente contrário a toda a doutrina e pregação de Cristo. É por isso que você vai ver. Observa aí no versículo 1, que diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E aí é óbvio que o texto ainda está falando de Jerusalém. Então, ele, tomado por esse sentimento de querer calar e exterminar os discípulos, os propagadores da verdade de Jesus, ele vai ao sacerdote de Jerusalém, pede ao sacerdote, está aí no versículo 2, ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Então a conversa dele com o sacerdote era: eu estou me voluntariando a ser um caçador desses discípulos, porque eu não posso admitir que essas ideias se propaguem, que aquilo que tem sido pregado por ele se propague. Então, estou me colocando a serviço, né, do sacerdote de Jerusalém, a serviço da lei, a serviço da palavra. E aí o sacerdote dá a ele cartas de autoridade, para ele chegar em outra cidade. A Bíblia diz para nós, para ele chegar na cidade de Damasco com poder e autoridade de prisão, para levar preso esses discípulos de volta a Jerusalém. E lá certamente seriam sentenciados por blasfêmia, né, por ser contrários à lei, e assim como Cristo foi crucificado também pelos sacerdotes, por eles entenderem que ele era contrário a tudo aquilo que eles esperavam. Então o coração do Saulo estava movido por esse sentimento de perseguição, de ódio, que era completamente contra as suas ideias, as ideias que ele cresceu. E aí ele sai de Jerusalém em direção à cidade de Damasco, com homens, né, montados, cercados de pessoas. Entenda que Saulo não era um homem comum, era um homem que afortunado, bem financeiramente falando. Então ele sai com uma comitiva de Jerusalém, e ele sai pela porta de Damasco. E quando ele sai pela porta de Damasco, ele segue o caminho em direção à cidade. E a Bíblia vai dizer para nós que nesse caminho ele tem um encontro que muda a história da vida dele. Observa, eu vou ler com você. Observa comigo. Versículo 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu-se uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, ele passa por uma experiência, ele vê uma grande luz, aquilo faz com que ele caia ao chão. A Bíblia em nenhum momento diz que ele está montado em montaria. Ele podia estar sobre cavalos ou podia não estar sobre cavalos. E ele cai, e imediatamente quando ele cai, a visão que Saulo tem é de que alguma coisa muito poderosa está diante dele. Observa que ele chama aquilo que ele vê de Senhor, Senhor com letra maiúscula. Ele reconhece que não era algo dessa terra, que era algo muito poderoso, grandioso, que era além
da coisa terrena e natural. E aí, a luz brilha, ele cai e ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E quando ele observa aquela cena, ele diz: o que é que eu estou vendo? Quem é você? E aí a resposta foi: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, eu sou o Yeshua, a quem tu persegues. E aí, esse encontro poderoso, transformador, mudou a história daquele homem. Deixa eu fazer um parênteses para falar algo com você nessa noite. Nós é que precisamos de encontros mirabolantes com o sobrenatural. Nós é que precisamos de sonorização, né, de expectativas. Quando Deus quer encontrar um homem, Ele simplesmente só se apresenta. Quem que é você? Eu sou Jesus, eu sou o Yeshua, aquele que durante muito tempo você perseguiu. Não tem mais conversa entre os dois, não tem mais diálogo. Ele vai imediatamente se apresentar ao Saulo e ele diz para o Saulo, observa aí: levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo contudo ninguém. Então os companheiros que estavam com Paulo só ouviram a voz, não viram nada. Versículo 8: então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, os levaram para Damasco. Não teve diálogo. Jesus se apresenta e diz: eu sou aquele que você perseguiu e que você continua perseguindo. Vai para o lugar que eu vou te enviar. E essa foi a conversa. Quem precisa de movimentos para encontrar com Deus, com Cristo, sou eu e você. Que quando Deus resolve encontrar com um homem, ele é simples. O encontro é simples, mas transformador. Ninguém que encontra Cristo genuinamente sai desse encontro da mesma forma que entrou. Não precisa de moveres, não precisa de uma unção poderosa. O encontro, olho no olho, o som da voz real de Cristo sobre a vida do homem tem poder para transformá-lo. Nós não precisamos de nada, apenas um encontro e a nossa vida será transformada genuinamente. Paulo viu a grande luz, ouviu a voz e perguntou: quem é? E ele disse: eu sou Yeshua, Saulo. Eu sou o Salvador, o Yeshua, o Messias, a quem você persegue. Vai ao lugar que eu vou te mostrar. E ali começa a história. Não mais uma história baseada em ideias falsas, criadas na mente do Saulo. Mas agora começa uma história de um ideal, de um cumprimento de um propósito pré-estabelecido. Todo encontro genuíno com Cristo gera ideais. Cristo não veio à terra para dar aos homens ideias. Cristo veio à terra para gerar ideais sobre a vida dos homens. Um encontro só é suficiente para toda uma história, uma natureza ser mudada. E aí, o Saulo segue cego, a Bíblia vai dizer para nós, ele não consegue ver nada, ele é levado os seus discípulos, seus amigos, você chama do jeito que você quiser. Levam ele e ele chega à cidade de Damasco. E lá na cidade de Damasco, Deus fala com um homem. Como é que era o nome dele? Ananias. Deus chama Ananias, homem de Deus, e fala com ele: está vindo um homem aí, que eu preciso que você receba esse homem. Eu quero que você imponha suas mãos sobre os olhos dele para que ele veja, e que você ministre sobre ele o poder do Espírito Santo. E aí o Ananias diz: quem que é? Aí Jesus diz: é Saulo. Ele diz: eu já ouvi falar desse homem, e inclusive eu ouvi falar de todo o ódio que ele carrega e do mal que ele fez aos nossos irmãos santos de Jerusalém. Aí é lindo demais. E eu fico constrangida com o versículo 15. Leia comigo aí a sua Bíblia. Olha a resposta do Senhor Jesus. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel.
pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Irmão, é lindo demais quando Jesus diz para Ananias: não importa o que você pensa dele, o que importa é que eu o escolhi. Eu o escolhi para pregar a minha palavra, e é ele que vai encontrar os gentios, Ananias, e vai ser conhecido como apóstolo dos gentios. Ele vai pregar para os reis, ele vai pregar, está escrito aí, para todos os filhos de Israel. E no versículo 16 ele diz: e cabe a mim mostrar a ele o que ele deve sofrer ou não. O homem não tem poder de julgar um escolhido de Deus pelo seu passado, pelas obras de engano, pautadas em ideias erradas que ele viveu ao longo de todas as horas da sua vida. Quando Jesus tem um encontro com esse homem e marca a vida e a história desse homem, ninguém pode mais se levantar contra ele. Ninguém mais pode determinar um passado acima de um ideal projetado por Jesus. E aí Ananias não é bobo nada, porque só os bobos não têm juízo de obedecer uma voz dessa. E aí, imediatamente ele obedece. Saulo chega, ele vai ao encontro de Saulo, ele impõe as mãos sobre a visão. Saulo fica 3 dias, em oração, orando, jejuando, ainda cego. Até que Ananias chega, se apresenta, impõe as mãos, cura ele, as escamas caem dos seus olhos, ele começa a enxergar. E a Bíblia diz: imediatamente ele ministra o batismo, a unção, o poder do Espírito Santo sobre a vida do Saulo. O Saulo até esse momento era só um homem que tinha tido um encontro com Jesus. A partir do encontro com Ananias, ele era um homem que tinha tido um encontro e tinha recebido o selo do Espírito. Observa que propósito nenhum pode se anteceder ao encontro verdadeiro e ao selo do Espírito Santo. Para que o ideal se cumpra, um encontro verdadeiro precisa acontecer. E um selo poderoso precisa vir. E aí, começa o versículo 20, que é o que eu quero ministrar para você nessa noite. Imediatamente, quando ele recebe o selo do Espírito Santo, ele começa a entrar na cidade de Damasco e ele começa a pregar a palavra. Ele não era um bobo, ele não era um homem inculto, muito pelo contrário. Saulo tinha muito a ensinar, Saulo tinha muito conhecimento, só que agora as ideias que antes eram pré-formadas contra Cristo caem por terra. E agora ele começa a viver o ideal que foi plantado pelo Espírito dentro dele. Ele começa a entender que toda a história da sua vida, que ele aprendeu leis, estruturas judaicas, tudo se converge a Cristo, tudo se encontra com Cristo. E ele sai pregando em Damasco e reconhecendo: ele é o Messias. Ele verdadeiramente é o Messias de Israel. Ele é o Senhor. Debaixo de conhecimento, debaixo de ousadia. Observa que Jesus não transformou a natureza humana, os dons, os talentos do Saulo. Ele já carregava tudo isso. Jesus simplesmente o convergiu. Virou o lugar, o converteu. O caminho que ele estava seguindo, ele parou de seguir. Agora começou a seguir um novo caminho. Ele começa a seguir um caminho diferenciado que ele nunca na vida dele imaginou viver ou experimentar. Você está aí? E aí ele vai dizer para nós, olha aí o que diz as Escrituras. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém? Os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de levar amarrados os principais sacerdotes? Observa que a obra de Saulo sobre a cidade de Damasco já tinha chegado antes dele chegar. Todo mundo sabia que Saulo estava indo para lá para prender. Para prender quem? Os discípulos de Jesus. Aí de repente as pessoas começam a ouvir o Saulo pregando a favor de Jesus. O Saulo dizendo que Jesus é o Messias. Que os discípulos pregavam a verdade. Que tudo que vinha da boca de Jesus era a verdade. E que não tinha outro caminho. Que eles precisavam se arrepender e crer em Jesus. Qualquer um ficava doido.
qualquer um ficava confuso, porque o intervalo de tempo foi muito pequeno. Ele sai de Jerusalém para ir a Damasco, mas entre Jerusalém e Damasco, ele segue um caminho, onde ele tem encontro com o caminho. E quando ele encontra o caminho, a verdade lhe é entregue. Então Saulo sai do encontro com o caminho, recebendo a pregação da verdade. Mas aí falta alguma coisa. O que que falta? O que que falta? Falta a vida. E a vida a gente só recebe quando consegue viver o ideal, o propósito. Pastora, qual que é a diferença? Qual que é a diferença de ideias para ideais? Ideias são formações de pensamento. E o ideal, pastora, o ideal é o cumprimento do propósito. Você pode ter um encontro com Jesus, encontrar o caminho, a direção. Ele pode ministrar sobre a tua vida a verdade, como ele ministrou sobre a vida de Saulo. E toda pregação errada, debaixo de ideias erradas, que ele pregava contra Cristo, agora ele começa a pregar debaixo de verdade. Agora ele começa a pregar debaixo daquilo que ele confia e crê, que é a verdade. Só que, observa o que vai dizer as Escrituras para nós. Versículo 22, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Ele tinha conhecimento, ele sabia como falar, ele entrava e saía do sinédrio, debaixo de muita autoridade e poder. Os judeus, os sacerdotes, sentavam para ouvir Saulo falar. Só que agora o discurso era totalmente diferente. Não era um discurso de ódio, não era um discurso de morte, era um discurso que gerava vida. E eles começaram a ficar confundidos. Observe o versículo 23. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram dentre si tirar-lhe a vida. Então observa que ele tinha encontro com o caminho, ele teve um encontro com o caminho, ele teve um encontro com a verdade, mas a vida estava lhe faltando. Porque os homens estavam se reunidos para matá-lo. Por quê, pastora? Porque enquanto você não experimentar do ideal por completo, a vida não lhe é imposta. O homem não consegue viver fora do propósito de Deus. É por isso que você vai ouvir história de pessoas que vai dizer para você: eu tive um encontro com Jesus. Jesus mudou a minha vida, pastora, você precisa acreditar nisso. Eu conheci a verdade. Eu mergulhei na verdade, eu comecei a viver. Pastora, mas parece que falta alguma coisa. Falta, e eu tenho certeza que falta. Porque não adianta encontrar o caminho, não adianta experimentar da verdade. Você precisa experimentar da vida. E a vida só vem quando você assume o ideal de Deus sobre você. Quando você assume a responsabilidade de viver o propósito pelo qual Jesus veio ao teu encontro. E aí a notícia é: vão te matar, Saulo, vão te matar. Observe o que diz as Escrituras. Versículo 24. Porém, o plano dele chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matar. Eles espalharam soldados sobre toda a cidade de Damasco, procurando o Saulo. A hora que o Saulo aparecesse, a ordem era de prender. Prender para matar. Inclusive as portas principais. Ninguém sai de uma cidade ou entra de uma cidade se não passar pela porta. Ele sai de Jerusalém para ir a Damasco, ele sai pela porta de Damasco, ele tem que sair pela porta. As cidades eram cercadas por muralhas naquela época. E aí, tudo estava cercado, tinha soldados em todos os lados. Observe o versículo 25. Mas os seus discípulos tomaram-lhe de noite e colocaram num cesto e desceram-lhe pela muralha. Põe para mim, Felipe, por favor. O que eles fizeram? Existia uma janela sobre a muralha da cidade de Damasco. E eles sabiam que eles não poderiam sair com Saulo pelas portas. As muralhas são muito altas. Como que ia fazer para salvar a vida do Saulo? Se o Saulo ficasse em Damasco, ele ia ser morto. O que eles fizeram? Eles tiveram a ideia de ir a uma dessas janelas, ou um desses buracos na muralha,
seus amigos juntos, amarraram cordas sobre um cesto de vime, nós vamos ver mais na frente. Coloca o Saulo ali e desce o Saulo nessa corda. Esse cesto vai descendo, era a única forma que eles tinham de fazer com que Saulo saísse sem ser visto. Põe a outra para mim, Felipe, por favor. Isso. Observa que tem um dente no alto da muralha. Essa é a foto de um pedaço da muralha antiga da cidade de Damasco. Tem um buraco ali, um dente. Podia ser um dente ou podia ser uma janela de verdade. Bota a outra para mim. Essa é a muralha da cidade de Davi em Jerusalém. Observa que tem janelas. Está dando para ver? Tem janelas sobre o alto das muralhas. Então podia ser de um daqueles dentes ou de dentro de uma janela dessa. E aí eles ali amarram a corda, põe o cesto para a gente ver. E num cesto desse todo trabalhado de palha, um cesto bem resistente para botar peso, para aguentar peso. Eles amarram cordas nas laterais, o Saulo entra dentro e aí eles descem esse cesto pela essa janela. Era a forma que tinha de tentar, numa tentativa desesperada, de salvar a vida do Saulo. Eu quero começar a pregar para você nessa noite, dizendo que a Bíblia vai contar a história para nós de cestos importantes. A Bíblia vai contar para nós a história de um cesto chamado livramento. Foi aonde uma mulher, uma mãe desesperada, betuma um cesto parecido com esse. E põe dentro dele o quê? Um menino. Na tentativa de que essa criança fosse livrada da morte. Porque existia uma sentença de morte sobre ela. E aí você conhece a história, né? O menino no cestinho é achado, dá-se a ele o nome de Moisés, que significa aquele que estava sobre as águas. E ele então segue o ideal de Deus para a vida dele. Observa que toda a história da Bíblia Sagrada que envolve cestos fala de cumprimentos de propósitos maiores. Então, primeiro a Bíblia conta essa história do Moisés. Depois nós vamos ver outra história com Jesus. Jesus já tinha operado milagres. Decide ficar sozinho, sobe ao monte. Muito triste, chegava a notícia de que João Batista tinha morrido. Ele pede a todo mundo que vai embora. Ele precisava de um momento para ficar sozinho, para chorar a morte do amigo. Mas a multidão o encontra. E ele, tomado de compaixão, começa a operar milagres, cura, liberta. E começa a pregar ali sobre o reino, fica horas ministrando ali sobre o reino. Quando você for comigo a Israel, eu vou levar você lá nesse lugar. E aí ele se apercebe que o dia já tinha ido embora. E ele fala, nós precisamos dispensar essa multidão, as pessoas estão com fome. Nós temos alguma coisa para dar para elas? Não, ninguém tem nada, Jesus. Está todo mundo aqui há horas ouvindo o Senhor pregar. Aí tem um menino que tem uma merenda aí. A mãe dele viu que ele é guloso, pançudo assim, igual o Gabriel, pançudinho, cheio de fome. Fez um sanduichinho para ele, tinha 5 pães e 2 peixinhos. Então, uma merenda de criança ali. Ele disse, então traz para mim. Trouxeram a merenda, ele apresenta ao pai, dá graças. E começa a compartilhar. A Bíblia vai dizer para nós, depois que todo mundo comeu do pão e do peixe, o que aconteceu? Recolheram as sobras. E colocaram as sobras aonde? Em cestos. Quantos cestos? 12 cestos. Porque eram os cestos da multiplicação. Era Deus dizendo, onde não tem eu provi. E ainda declaro, sou o sustentador das 12 tribos de Israel. Olha o cesto aí de novo na história. Aí nós vamos encontrar o terceiro cesto importante, Atos capítulo 9. O cesto onde os discípulos, amigos, você chama do jeito que você quiser, colocaram Paulo e desceram Saulo pelas cordas para que ele fugisse da morte. O cesto da diversidade. Porque observa que até aquele momento Saulo nunca teve a oportunidade, deixa eu falar assim para você alcançar, até ele encontrar a história de Jesus no meio da vida dele,
ele começou a pregar contra Cristo, contra a verdade que Cristo pregava. Então, desde que ele teve um encontro com as histórias que ele ouvia falar de Jesus, o Saulo nunca mais pregou a verdade publicamente. Porque o que ele manifestava, o que saía da boca dele eram ideias contrárias a Jesus Cristo. Ideias que declararam o tempo todo que Jesus era uma mentira e não a verdade dita por Deus. Tu observa que até o capítulo 9 de Atos, o Saulo estava fora do caminho e vivendo uma vida sem verdade, ausência de verdade. E pela primeira vez na história da vida dele, ele encontra o caminho. Ele tem um encontro genuíno. Algo poderoso e transformador acontece com a vida dele. Ele sai daquele lugar, encontra com Ananias, tem uma experiência poderosa de receber o Espírito Santo. A verdade o impacta. Ele agora é tomado de uma certeza absoluta. Ele não é o que eu achava que ele era. Ele não é o que as minhas ideias diziam que ele era. Eu agora conheço a verdade. E eu agora vou pregar a verdade sobre a terra, como eu nunca o fiz antes. E ele entra em Damasco, amigo, com sangue nos olhos. Ele entra em Damasco e diz: eu preciso recuperar o tempo que eu perdi. Olha quanta gente eu mandei matar. Quantas pessoas eu achava que eram minhas inimigas. E na verdade eram meus irmãos, propagadores da verdade que hoje eu conheço. Ninguém pode calar a minha voz. Ninguém pode calar a verdade que está em mim. Eles precisam conhecer o caminho. Eles precisam conhecer a verdade que eu encontrei. Só que ele, quando começa a fazer isso, e ele começa a percorrer toda a cidade de Damasco, e ele começa a dizer: Jesus é o Messias, Jesus é o Senhor, está escrito nas Escrituras, leia Isaías, leia esse texto, procura os profetas, tudo se encaixa, é Ele, é Ele, é Ele. Os judeus começam a ficar perturbados, confundidos, e são tomados de um sentimento de ódio. Toda vez que a gente quer paralisar aquilo que a gente não entende, a gente decide matar. E essa é a maior estratégia do diabo sobre a vida do homem. Quando ele não quer que as pessoas entendam o chamado de Deus na sua vida, ele planeja a morte dos seus sonhos. Ele planeja a morte da sua vida ministerial, da sua vida conjugal, da sua vida familiar, porque a morte, na teoria deles, paralisa o ideal de Deus de se consumir e de se manifestar. Então eles decidem matar o Saulo para calar essa verdade. Porque tem muita gente que não aguenta ouvir a verdade. E eles então planejam a morte do Saulo. A notícia chega. Estou correndo por cada hora. A notícia chega. Saulo, a cidade está cercada. Tem homem espalhado pela cidade inteira. Eles vão te matar. O que nós vamos fazer? Vamos pensar. Aí tem um que tem uma ideia mirabolante. Tem sempre um que tem uma ideia mirabolante. Tem um buraco na muralha, um dente, uma janela, sei lá. A gente pode amarrar umas cordas num cesto de vime. Você entra, Saulo, e a gente desce você. Você foge, vai embora. É a forma que a gente tem de preservar a sua vida. E nessa hora, amigo, não tem espaço para orgulho. Nessa hora não tem espaço para ele dizer: mas eu sou um cidadão romano. Meu pai é fulano de tal. Eu sou um homem reconhecido do Sinédrio. Eu sou um homem reconhecido, cheio de autoridade. Eu tenho dinheiro nessa hora. Nessa hora não tem nada em ninguém. A única coisa que você tem é uns amigos doidos que estão dispostos a segurar a corda e te descer da janela. E o Saulo teve que confiar nisso. Eles podiam ser traidores. Podiam ter deixado o Saulo cair lá de cima e morrer. O Saulo teve que confiar. E eles pegam a corda, abaixam o cesto e o Saulo sai. Eu quero começar a pregar para você nessa noite. Dizendo para você, na autoridade do nome de Jesus, que Deus tem nos permitido
entrar em cestos para testar verdadeiramente o nosso nível de intenção. Quando Deus deixa o Saulo viver essa experiência, 3 coisas muito fortes poderiam acometer a sua alma. Eu separei 3, mas tem muitas. Separei 3, para mim, as 3 mais importantes. A primeira delas, Saulo poderia ter sido acometido de abatimento. O que é isso, pastora? Um sentimento onde ele ia dizer para Deus: pô, eu matei um monte de gente, eu persegui um monte de gente, ninguém nunca tentou me matar. Foi só eu encontrar com você, foi só a palavra da verdade encontrar comigo, e agora eu sou perseguido, agora querem tirar minha vida. Ai, Deus, eu não quero isso para mim. Eu estou com medo, porque eu nunca vivi essa experiência. Eu chegava nos lugares, eu era respeitado, as pessoas sentavam para me ouvir. Agora eu tenho que fugir dentro de um cesto de vime, apoiado em cordas sobre homens, que eu preciso confiar para salvar a minha vida. Ele poderia ter se deixado abater, a sua alma ter se deixado abater de uma forma tão grande, que o cesto ia tocar o chão, e o ideal de Deus para a vida do Saulo terminava ali. Porque ele ia dizer para Deus: eu estou fora, eu não estou disposto a passar isso, eu não estou disposto a passar por isso, eu estou desistindo agora, isso não é para mim. Isso pode servir para qualquer pessoa, mas isso não é para mim. Deixa eu abrir outro parênteses para falar para você nessa noite. Por muitas vezes nós seguramos cordas sobre a vida de pessoas e nós acreditamos mais nelas do que elas mesmas. Nós seguramos cordas para sustentar e dizer: vai valer a pena você vencer a morte, vai valer a pena você vencer os que estão te perseguindo, vai valer a pena você continuar debaixo daquilo que Deus chamou você para fazer. A gente sustenta o peso, a gente segura a corda com força, mas o próprio homem ou a mulher que está dentro daquele cesto não acredita no tamanho da força, no tamanho do poder, no tamanho do propósito, do ideal que Deus tem para a vida dele. Eu já segurei corda de muita gente, eu acreditava muito mais nele do que eles neles mesmos. E foi só o cesto tocar o chão que eles pularam o cesto e foram embora. E eu da janela, olhando, tô conjecturando para você alcançar. Eu da janela, olhando, dizendo: não acredito que eu segurei esse peso todo, que a minha mão sangrou, cortou, e o camarada mesmo não acreditou no que Deus chamou ele para viver. Porque uma das coisas que mais me deixa triste nessa vida é contar a história de alguém que teve um encontro que talvez a maioria de nós nunca teve. Alguém que passou por uma experiência como essa, louca, transformadora. Alguém que teve a experiência de ouvir Jesus falar pessoalmente, face a face, e ouvir da boca dele a construção de um ideal, a construção de um propósito, e mesmo assim se abater por conta das adversidades. Mesmo assim se abater ao ponto de desistir por conta de não saber como prosseguir, como continuar. Deus parou o mundo e colocou o seu povo nos cestos de vime, e colocou homens de intercessão poderosos por detrás deles, sustentando, fazendo com que esses homens desçam pela corda para fugir da morte, mas com o propósito para continuarem vivendo o ideal de Deus sobre a terra. Não é para você abandonar o propósito, não é para você se esconder de medo, não é para você se acovardar. Deus permitiu você descer pelo cesto para viver o ideal que Deus tem para a sua vida. Deus não dá livramento para homens que Ele não quer que viva. Se Deus quer deixar morrer, Ele vai deixar morrer, amigo. Mas se Ele tem um propósito para a sua vida, Davi disse: eu não morrerei. Eu não morrerei enquanto Deus não cumprir em mim todos os seus propósitos e desígnios. Desça do cesto, mas não abandone o ideal de Deus para a sua vida.
A segunda situação que poderia ter acontecido com Saulo, ele ser tomado por um espírito de rebelião. O que é isso, pastor? Ou de comparação, chame você do melhor jeito que achar. Ele dizer para Deus: eu larguei a vida que eu tinha, eu mudei completamente as minhas ideias, eu deixei de fazer o que eu fazia, comecei a acreditar em você, comecei a acreditar na sua palavra, para viver a tua verdade, e olha o que está acontecendo comigo. Eu antes não era perseguido, agora eu sou. Agora eles querem tirar a minha vida. Que Deus é você? Que Deus é você? Que eu decidi seguir e abandonar toda uma história do passado. Eu não quero mais seguir você. Você não é mais o meu Deus. Eu não quero servir mais a ti. Saulo poderia ter sido tomado por esse sentimento. Eu chamei de rebelião porque quando você entra em rebeldia contra o plano, é quando você entra em rebeldia contra o ideal de Deus para a sua vida. Você diz: eu não quero mais viver isso. Até eu encontrar Jesus, a minha vida era uma maravilha. Foi só eu encontrar Jesus, a casa começou a cair. Os problemas começaram a manifestar. Pessoas começaram a me perseguir. Eu estou passando por problemas. Eu estou passando por isso, por aquilo. Que Deus é esse? Tem uma história que diz assim: quanto mais tempo um lenhador passar amolando o machado, menos tempo ele vai ficar preso dentro da floresta. Pastor, o que significa isso? Prepara o teu homem interior, amigo. Prepara a tua alma, as tuas emoções. Se fortalece no Senhor. Deixa as frustrações, as decepções, as angústias, os problemas. Deixa isso tudo de lado e começa a fortalecer o seu homem interior, para não desistir, para não se rebelar, para não abrir mão daquilo que Deus tem para você. Começa a forjar em você um homem interior maduro. Que eu preciso dizer para você, nesse tempo de quarentena, eu encontrei homens que eu achava que eram fortes, fracos e covardes. E achei pessoas que eu julgava fracos, firmes e fortalecidos na fé em Cristo Jesus. Deus parou tudo para mostrar para nós que essa aparência tem nos enganado e nos enganado por muito tempo. Porque na hora que a adversidade chega e que a gente tem que descer no cesto de vime, é que Deus está provando a nossa alma e as nossas emoções. É que Deus está olhando para nós dizendo: quem é você? Aquele que abandona, aquele que desiste, aquele que se rebela, ou é aquele que vai atrás do ideal que eu plantei em você? O Saulo podia ter ficado doido. O Saulo podia ter tido mais um outro. Vou parar por aqui. Saulo podia ter sido tomado debaixo de uma crise de ansiedade. Meu Deus, meu primeiro culto, minha primeira pregação pública a favor de Jesus, e eles já querem me matar. O que vai acontecer amanhã? Quando eu melhorar um pouquinho a pregação, quando eu começar a soprar e o povo cair, Bruno, quando eu começar a botar a mão e o milagre começar a acontecer, o que vai acontecer com a minha vida? O que vai ser o dia de amanhã? Se eles já estão tentando me matar, eles vão querer a minha família, eles vão matar meus filhos, eles vão destruir os meus negócios. A ansiedade começa a viajar dentro de você. E você começa a criar problemas que não existem. Você começa a se preocupar com coisas que são fantasmas. E Deus está dizendo para mim e para você: homens comuns nunca vão compreender homens que vivem ideais de Deus. Se você for parar a sua vida por causa da opinião de pessoas, desculpa, você está brigando por ideias, não por ideais. Porque quem está vivendo debaixo de ideal não se importa com o pensamento das pessoas. A única voz que ecoa dentro de você é a voz de Cristo Jesus. É a palavra da verdade. É aquilo que ele disse, é aquilo que ele ministrou, é aquilo que ele disse que ele ia fazer. Deixa eu te contar uma coisa.
Saulo tinha o caminho, Saulo tinha a verdade, mas não tinha a vida, porque o ideal ainda não tinha sido estabelecido dentro dele. Sabe quando Saulo encontrou com a vida? Aleluia. Sabe quando que o Saulo encontrou com a vida? Somente 16 anos depois. Atos capítulo 13. Quando debaixo de autoridade e reconhecimento nas suas pregações, uma multidão compreende por completo as suas palavras. E aí os gentios começam a se converter a Cristo Jesus. O versículo 15 começa a ser uma realidade da vida do Saulo. 16 anos. Ele esperou 16 anos para o ideal de Cristo começar a se manifestar na vida dele. Amigo. Porque em todos esses anos Deus estava forjando o homem interior de Saulo. Deus estava forjando as suas emoções, o seu posicionamento mediante as lutas, o seu posicionamento mediante as decepções, as traições, as faltas. Quem é você no momento da adversidade? Como que Deus pode avaliar a sua vida mediante as adversidades? Ah, pastor, eu não sei se eu estou disposta a esperar 16 anos. É por isso que você só vai conviver com o caminho e com a verdade, querido. Você nunca vai experimentar da vida. Porque só experimenta da vida quem está no propósito. Só experimenta da vida quem está vivendo o ideal de Jesus. E aí, o que a Bíblia vai dizer para nós? O Saulo não foi tomado de abatimento. O Saulo não foi tomado de rebelião e comparação. O Saulo não foi tomado de ansiedade. Quando o cesto de vinho toca o chão, amigo, o Saulo dá um pulo daquele cesto. E ele estava ali, sozinho, acuado, comendo, mas o ideal ardia dentro do seu coração. Pastor, o que o Saulo fez? O Saulo olha para o caminho que leva a Jerusalém. E ele diz, é para lá que eu vou me encontrar com os discípulos, eu vou me encontrar com os apóstolos, eu vou continuar o ideal de Cristo para a minha vida. Eu quero ministrar sobre a tua vida nessa noite. Deus tem nos colocado nos cestos. Só que para cada experiência um nome. Do de Moisés ele chamou de cesto do livramento. Para os pães ele chamou do cesto da multiplicação. Do Saulo, o cesto da adversidade. Qual é o cesto que Jesus colocou você para passar? E a minha pergunta é, como estão as suas emoções diante disso? Como está a tua alma diante disso? Ou você vai viver pelo que a tua alma diz e nunca vai experimentar a vida, que é o cumprimento do propósito. Ou você vai dizer para a tua alma, aquieta-te, porque eu ouvi a voz do meu pastor. Aquieta-te, porque eu sei quem fala comigo. Aquieta-te, porque mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Ele está comigo lá. Eu quero nessa noite te incentivar a entender. Você é um seguidor de ideias ou um seguidor de ideais, amigo? Seguidores de ideias param no meio do caminho e não vão viver o que Deus chama de ideal. Mas o seguidor de ideal, ele vai passar pelo que for. Saulo foi odiado, foi acusado, foi preso, foi humilhado, numa terra onde ninguém acreditava. Ele foi exaltado, ficou 3 meses lá recebendo honrarias de um povo que ninguém acreditava que ia honrar Paulo. Ele passou por todo tipo de espécie de sofrimento, porque Deus havia dito isso para Ananias. Eu sei o mal que ele fez às pessoas, e sou eu que vou fazer ele sentir essas coisas. Eu, o Senhor, mais ninguém. Mas ele também disse a Ananias: ninguém pode acusar ou limitar aquele que eu escolhi para me servir.
aquele que eu escolhi para viver um ideal diferenciado sobre a terra. Eu escrevi aqui: o cesto da adversidade pode até te levar a desistir, mas você tem a opção nessa noite de usá-lo para viver o ideal de Deus. Não deixe a adversidade, o problema foi feito para a gente resolver, não foi feito para a gente fugir dele. Não deixe as circunstâncias te impedirem de viver aquilo pelo qual o Senhor chamou você para viver. Se a sua alma tem se movido em dores, em angústias, em ansiedades, diga para ela nessa noite: o Senhor está forjando o meu homem interior e eu vou sair desse cesto maduro. Eu vou sair desse cesto convicto que eu não vou abandonar nada, que eu não vou me rebelar contra Deus, que eu não vou deixar minha ansiedade tomar a frente de Deus na minha vida. Enquanto eu estou descendo das muralhas dentro do cesto, Deus está forjando o meu homem interior, porque quando os meus pés tocarem o chão, eu vou correndo para Jerusalém. Eu vou correndo cumprir o propósito pelo qual eu fui chamado. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. E eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus que Deus vai dar um nome ao teu cesto poderoso e transformador. Ele te colocou nele para te livrar, não para você desistir. No nome santo de Jesus.